Olá! Hoje a gente vai mergulhar num mistério que está bem no coração da psicologia. É a história de um gênio, sabe? Um cara cujas ideias mais importantes podem muito bem ter se perdido no caminho até nós. Vamos juntos investigar o caso das fitas perdidas de Lev Vygotsky. Esse aqui é o Lev Vygotsky. Para quem estuda psicologia ou educação, esse nome é sinônimo de genialidade. Não é à toa que o filósofo Stephen Toulmin deu para ele um apelido e tanto, o Mozart da psicologia. Pensa só, uma homenagem a uma mente que criou uma obra revolucionária e morreu super jovem, com só 37 anos. A grande maioria das pessoas conhece Vygotsky por causa dessa ideia aqui. A Zona de Desenvolvimento Proximal, a famosa ZDP. É aquele conceito-chave, sabe? Que fala daquele ponto mágico no aprendizado, aquele momento em que a gente consegue ir além, mas só com a ajuda de alguém que sabe mais. Parece simples, né? A base de tudo na educação moderna. Mas a história não é bem assim, não. E é aqui que o mistério começa de verdade. Essa ZDP que a gente tanto fala, as ideias que todo mundo cita em trabalhos, será que são mesmo do Vygotsky? Ou será que o que a gente tem hoje são só ecos, pedaços distorcidos por anos e anos de traduções e pela própria história? Então, a primeira pista para a gente desvendar esse mistério todo está justamente aí, na tradução. Que, vamos combinar, é um processo bem mais complicado do que só trocar uma palavra por outra. Olha que interessante, o que faz essa citação ser tão forte é de quem ela vem. A. N. Leontiev não era um cara qualquer, um crítico de longe, não. Ele era colega, contemporâneo do Vygotsky. Ele sabia, por experiência própria, que quando você pega uma ideia de uma língua e leva para outra, alguma coisa se perde. Ou pior, alguma coisa é alterada na sua essência. Para ficar bem concreto, dá uma olhada nisso aqui. A palavra russa, obuchenia, é central, é o coração da obra do Vygotsky. Mas, e aí, como é que a gente traduz isso? Dependendo da edição que se pega, ela vira aprendizagem, instrução ou ensino. E cada uma dessas palavras muda tudo, muda o foco da teoria, sabe? De algo centrado no aluno para algo que o professor comanda. A pergunta que fica é, o que ele realmente quis dizer? E para a gente entender o tamanho desse problema, vamos fazer uma coisa. Vamos seguir a jornada de um único livro do Vygotsky. Um livro que virou quase uma prova de crime nessa nossa investigação. O livro é esse aqui. Basicamente, é uma coletânea de palestras e anotações que os alunos dele juntaram depois que ele morreu. Era para ser um dos seus trabalhos mais redondinhos, sabe? Mais coesos. Mas a história desse livro foi tudo menos isso. Pois é, a jornada desse livro é um drama. Ele foi publicado em 1935 e logo em seguida, censurado pelo regime soviético. Simplesmente desapareceu. O que sobrou? Capítulos soltos, sabe? Circulando por aí como se fossem órfãos. Aí, décadas depois, lá em 1978, um desses capítulos reaparece, num livro super influente em inglês, o Mind in Society. Só que ele estava todo editado, cortado, fora de contexto, o que acabou apresentando para o mundo ocidental um Vygotsky totalmente em pedaços. E essa história toda do livro leva a gente para uma questão ainda mais funda. O que está por trás das escolhas de quem traduz? Porque não é só sobre escolher a palavra certa, é sobre filosofia. Então, parte do problema é que existe um debate sobre o próprio estilo de escrita do Vygotsky. Tem gente que acha o estilo dele rico, cheio de metáforas, e que por isso a tradução tem que ser o mais literal possível. Mas tem outro lado que diz que ele era meio falador, sabe? Que o texto dele era complexo demais e que por isso os tradutores acabam tendo que dar uma embelezada, uma simplificada. Aí fica a dúvida, né? Qual Vygotsky que a gente está lendo? O original ou uma versão, digamos, facilitada? Existem algumas regras de ouro, quase uns mandamentos, para uma tradução acadêmica séria. Coisas como usar a fonte original, sempre, deixar claro o que é edição e o que é do autor, dar contexto. São padrões básicos, essenciais, e que, no caso do Vygotsky, foram, muitas vezes ignorados, e as consequências disso para o legado dele foram gigantescas. Isso leva a gente direto para o coração do dilema. Traduzir é sempre uma briga, uma tensão constante entre ser fiel ao texto original e a necessidade de adaptar aquilo para um público novo. Não tem jeito. Toda tradução vai ter escolhas, vai ter coisas que são adicionadas, coisas que são trocadas e, fatalmente, algum nível de distorção. Para a gente entender como é importante não sair preenchendo as lacunas do autor, dá para fazer um paralelo com uma área totalmente diferente, o design de produto. Em um teste de usabilidade, por exemplo, às vezes um silêncio de 3 segundos é o que faz o usuário revelar algo super importante. A mesma lógica vale para a tradução.
É preciso resistir à tentação de corrigir ou simplificar o texto. É preciso dar espaço para a voz original do autor aparecer, com toda a complexidade que ela tiver. Mas olha, felizmente, essa história não termina com um monte de ideias perdidas para sempre. Na verdade, ela está entrando num capítulo novo e super empolgante de redescoberta. O que está acontecendo hoje é que tem acadêmicos no mundo todo liderando o que eles estão chamando de revolução revisionista. É isso mesmo. É um esforço mundial para ir além daquelas traduções quebradas e finalmente encontrar o Vygotsky de verdade. A história está literalmente sendo reescrita, agora com acesso a arquivos pessoais dele, a notas que nunca ninguém viu, a documentos que estavam perdidos. Os pesquisadores estão montando o quebra-cabeça, estão reconstruindo os textos, restaurando os contextos originais e com isso dando para a gente a chance, pela primeira vez em muito tempo, de ler Vygotsky com uma clareza que a gente nunca teve. A história do Vygotsky é, no fundo, um grande alerta. Ela nos obriga a pensar quantas outras mentes brilhantes da história a gente conhece só por um eco, por uma versão distorcida. Quantas revoluções de pensamento não estão por aí esperando para serem redescobertas, escondidas bem na nossa frente, simplesmente perdidas na tradução?